É, é a respeito das interpretações dos homens. Tá certo? Por exemplo, Jesus afirmou categoricamente que João Batista era o Elias que havia de vir. Tá certo? É considerado uma prova fundamental da reencarnação. Mas aí os nossos irmãos interpretaram pelo lado do batismo, né? Porque naquela passagem que estava com Nicodemo, tudo bem, dá até essa margem, né? Que nasceu da água e do Espírito. Mas com relação, quando ele fala de que Elias, né, é o João que havia de vir, você não tem escapatória, pelo amor de Deus, tá certo? A lei da reencarnação está claríssima. E outra coisa também, a gente sabe que o batismo com água realizada por João Batista era antes de Jesus. Era um ritual simbólico, tá certo? Isso. Focado na reflexão sobre erro e mudança de conduta. Jesus não batizou ninguém, nem João, aliás, nem Jesus, nem Paulo. Mas nós interpretamos de uma forma que só o tempo é que vai realmente esclarecer aos irmãos nessas verdades trazidas por Jesus. É só para você dar umas pinceladas. Veja bem, havia ali duas imposições pela lei judaica, não é? Havia o batismo, que era uma obrigação, não é? Era uma imposição, e havia também o ministério que só poderia começar após os 30 anos. Duas exigências que Jesus, como bom judeu, que Jesus foi judeu realmente, não é? E ele respeitava a lei, então ele cumpriu a lei ao só começar o seu trabalho depois dos 30 anos, e também de se batizar, porque era uma exigência também naquela época. Mas nós entendemos que Jesus fez isso no sentido realmente de nos lembrar, mas também de nos ensinar a necessidade que temos de obediência às leis, mas também do ponto de vista psicológico. Se você se sente melhor sendo batizado, batize-se. Jesus achou que era melhor dar bons exemplos às pessoas, porque se ele se recusasse a batizar, ele iria bater de frente com o sinédrio. Jesus não era político. Muitas pessoas confundem, eles pensam que Jesus era tipo um legislador, como existem aqui na Terra muitos políticos que vão debaterem, os debates ficam acalorados, ficam brigando uns com os outros. Jesus não era esse tipo de pessoa, não era político. Então, não tinha interesse de bater de frente com o sinédrio. Então, ele seguiu, fez tudo o que era pedido pela lei judaica, pela Torá, e assim ele nos dá o exemplo da obediência às leis, do respeito às leis e às religiões, conforme está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem colocado por Allan Kardec. Então, e ali naquela simbologia, por quê? Porque ele também desejava que as pessoas vissem que ele era o Messias, porque no momento em que João o batiza, eles veem uma imagem como uma pomba e uma voz, ou seja, ali aconteceram diversos fenômenos de efeitos físicos, como o aparecimento da pomba, para, digamos, simbolizar o Espírito Santo, e também a voz direta, a pneumatografia, não é? Aliás, desculpa, quando é a voz direta, não é? Quando uma voz que ninguém falou ali naquele momento, mas foi escutada que esse é o meu filho de quem eu me comprazo. Então, ali houve também a intenção de provar que Jesus era o Messias enviado, e que João foi o último profeta da sua linhagem. Tinha sido Elias, 600 anos antes de Jesus, e agora voltava como João Batista, mas agora na condição de reencarnação. Mas havia essa confusão lá também, não é, Wilson? Da parte dos nossos irmãos judeus. Eles confundiam ressurreição, que foi o que aconteceu com Jesus após a crucificação, e reencarnação, que foi o que aconteceu com Elias, com João Batista, ou seja, havia essa confusão. Por isso que eles perguntaram, o senhor é Elias? Então, Jesus disse que não, Elias já tinha vindo e não tinha sido reconhecido, porque agora ele estava com um corpo completamente diferente, e todo mundo sabia que era ele reencarnado mesmo, porque os pais não eram os mesmos, o tempo não era o mesmo, não é? João Batista estava ali numa proposta
de como enviado do próprio Jesus, abrir os caminhos para ele continuar. Tanto é que vários dos discípulos de João Batista se tornaram discípulos de Jesus, como André, como Pedro, como João, como Tiago, como Natanael, como outros, que se tornaram também discípulos de Jesus. Não sei se eu ajudei, né? Isso é mais ou menos o que eu... Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Maravilha, viu? Parabéns. Ah, que bom, graças a Deus. Muito bem, muito bom, obrigada. Edina. Valeu. Muito bom, Edina. É muito importante a gente perceber que Jesus, na sua grandíssima humildade, como diz a doutrina espírita, não veio revogar lei nenhuma. Ele não veio alterar absolutamente nada. Não. Ele veio cumprir um outro ensinamento, que era o amor, a humildade e aceitar aquilo que já existia. Então, parabéns esse lado de você trazer todo esse lado do batismo e do lado dos 30 anos dele poder começar a se falar. E mais importante, quando você traz um lado que eu acho que é fundamental dentro da nossa doutrina e dentro do nosso conhecimento. Esse estudo em que a gente olha e fala assim, Jesus não está mais na cruz, em que o pessoal ainda vive aquele lado de andar com um crucifixo, ele pregado ali, o sofrimento. Jesus já não existe mais naquilo. Esse lado do madeiro deve ser não esquecido, mas retirado. Ele tem vida, ele já é um ser iluminado entre nós e tudo mais. Ele virá ainda? Não, ele já está entre nós. Ele já vive. Ele nunca foi, não é, Arnaldo? Ele nunca foi embora, ele sempre esteve conosco. Sempre nunca foi embora, exatamente. A partir do momento que ele desceu daquele madeiro, daquela cruz, toda aquela simbologia, acabou aquilo. O sofrimento não existe mais. E não foi, eu não acredito nesse lado, eu sou também de formação católica, porém, esse lado de que Jesus veio e tirou nossos pecados, e nós continuamos pecando há 2000 anos, continuamos a mesma coisa. Não, nós vamos responder pelos nossos pecados normalmente, certo? Dá ele veio mostrar. Ele veio. Não é? Dá a entender que ele vai precisar vir de novo para novamente tirar nossos pecados. De novo. Nossa, coitado. E quantas vezes esse ciclo vai se retornar, né? Então, não, ele não existe mais ali. E aí, depende de nós abrirmos essa porta, né, que está aqui dentro de nós, e abraçarmos a ele que está vivo. Ele vive. Graças a Deus. Você achou mais importante nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa, a gente vê isso. Jesus vive. Muitíssimo obrigado, Elinara. É muito bom ouvi-la aqui. Muito bom, viu? Vamos aos nossos comentários. Nada. Whindersson, mais algum comentário? Não, eu estou satisfeito aí com as colocações da minha amiga pernambucana, né? Sempre bem colocada. Isso é maravilhoso, né? Falar de Jesus, falar do Evangelho. E nós temos agora que colocar em prática, né? Vivenciar. Isso aí para mim é uma honra, Arnaldo. Para mim é uma honra, Whindersson, e amigos que estão aí também. É uma honra para mim falar de Jesus. Às vezes eu me emociono, porque é um exemplo de amor tão grande, um amor de mais de 4 bilhões de anos. Minha nossa, o planeta foi criado por ele. Gente, que é isso? É muito grande para caber no nosso entendimento. Viu? É muita coisa, muito lindo, maravilhoso, e eu só tenho a agradecer a ele por estar aqui, não é? Espero ser uma cristã cada vez melhor, graças aos exemplos, ao amor que ele tem por mim, por você, por vocês, por todos nós, né? Obrigada, gente. Muito bom, Edna. Raimundo Monteiro, as nossas considerações. Rapaz, realmente é muita coisa, muita informação, né? Mas aqui eu estava lembrando de uma palavra que Jesus disse assim: eu não vim revogar a lei, mas dar-lhe cumprimento, né? E diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está resumido toda a lei e os profetas. E quem mais fez isso do que ele, né? Ninguém, né? Ninguém fez mais. E mais, Jesus não veio tirar nossos pecados. Ele veio nos trazer a salvação
através dos seus ensinamentos. Quem seguir os ensinamentos que ele trouxe está no caminho da salvação. Ou não está? Eu acho que está, né? Todos nós, né? Todo aquele que se dedica a transformar a sua vida, fazer a sua reforma moral, incorporar na sua existência aquilo que Jesus ensinou, está sendo salvo. Né? E eu digo que Jesus é o meu Salvador. Por quê? Porque ele trouxe isso para a minha vida. Né? E minha vida mudou completamente quando eu incorporei esses ensinamentos do Cristo. E por isso eu digo que ele é o meu Salvador. Né? A Diná falou aí a questão do estudo. Olha, gente, a gente tem que estudar para sempre. Porque, ó, uma existência só, porque você vê o seguinte, você lê uma coisa, vamos nos reportar aqui a codificação. Você lê uma vez, né? Mas aí você vai ler outras coisas, vai ampliando o seu vocabulário, vai ampliando o seu entendimento. Aí quando você volta a ler, você já começa a perceber coisas que antes você não percebia. E assim vai se fazendo o progresso através do estudo, que nos leva a compreender a necessidade de incorporar em nossa vida os ensinamentos de Jesus. Por isso que o estudo ele tem que ser para toda a vida. Né? Para toda a vida. Porque, olha, eu entrei no doutrina espírita em 1976, 77. E ainda hoje eu estou estudando e não aprendi quase nada. E ainda falta muito, não é não, Raimundo? Olha, e tem mais, viu? Olha, o caminho do conhecimento, da descoberta é algo fantástico. É uma coisa maravilhosa. Quando você começa a descobrir esse mundo do conhecimento que nos rodeia e que está além da gente, né? Numa outra dimensão de vida, e a gente é algo fantástico. É algo maravilhoso. E só temos que agradecer a Jesus que trouxe esse novo limiar, né, para uma descoberta da nossa interioridade, e agradecer essa doutrina espírita maravilhosa, que foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Né? Aí muitas vezes as pessoas confundem Jesus com Deus. Né? Mas isso aí tem uma razão de ser que as pessoas que assim acreditam, né, é parte desse princípio. Por exemplo, Jesus estava reunido com os discípulos. E aí um deles, chamado Filipe, disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai e está tudo certo. Não precisa de mais nada. Aí Jesus disse, Filipe, como é que tu pedes que eu te mostre o Pai? Eu estive todo o tempo contigo. Eu e o Pai somos um. E a partir daí se entenderam que Jesus seria Deus. No entanto, quando na quinta-feira, que a gente chama Quinta-feira de Santa, Quinta-feira Santa, depois da ceia, né, os discípulos estavam todos assim, atormentados, porque sabia que alguma coisa ia acontecer, né? Aí Jesus disse, não vos atormenteis. Crede em Deus, crede também em mim. E aí faz uma distinção perfeitamente, né? Quando ele está no Gólgota, ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia que o chicote ia bater e ia arder. Né? E quem é que não acredita nisso, que bota o chicote daquele nas costas. Né? Mas ele diz assim, deixa eu completar. Mas ele disse assim, mas não foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. E assumiu aquilo que ele veio fazer. Né? Maravilhoso. A Jesus, para mim, é aquela criatura que está na minha vida para sempre. Né? Muito bom, irmão. Gostei de te ouvir. Um grande abraço. Obrigada, Raimundo. Obrigada. Edina, você ia fazer algum comentário sobre o Raimundo estava falando? Ah, sim, é que o Raimundo lembrou para a gente da crucificação, que Jesus disse que porque me abandonastes, né? E, na verdade, ele estava recitando um salmo. É um salmo 22, que Davi
que é o escritor da maioria dos salmos, né? Ele, quando estava em momentos de muita tensão, ele dizia essas palavras: Pai, Pai, por que me abandonastes? Afastai de mim esse cálice, e mais outras coisas. Era como se fosse uma música que a pessoa cantava quando estava triste, quando estava passando por algum tipo de situação difícil. E Jesus estava passando por uma situação muito difícil naquele momento, e ele lembrou o Salmo de Davi, tá? Mas não significava dizer que ele estava aborrecido com Deus, se achando abandonado, absolutamente. Era uma canção apenas, né? Foi isso que eu entendi quando estudei essa parte aí do Evangelho, viu? Mas ele completou, né? Foi para isso que eu vim. Eu não tenho que reclamar nada, né? Porque foi para isso que eu vim. Isso, exatamente. Muito bom. Só isso, gente. Obrigada. Muito bem. Fabiana Barbosa, suas considerações. Boa noite, Edmar. Muito obrigada. Boa noite, querido. Por esses seus ensinamentos. E queria falar também que eu também era católica. Não tem nem um ano que eu adentrei a casa espírita. Eu e o meu esposo resolvemos nos dedicar à doutrina, a estudar, a entrar mesmo e ser um espírita de verdade, né? E todos os ensinamentos, para mim, são novos. Estou procurando ler bastante. Às vezes eu estou lendo, tem palavras que eu nem... Meu Deus, o que é isso? Aí vou lá pesquisar no Google. Aí, sim, significa isso. Muito bem. Então, eu fico vendo a palestra, fico escrevendo aqui minhas considerações para não me perder, né? Jesus é um espírito muito iluminado, um ser de luz, que ele desceu, né? Veio nos ensinar a amar, a perdoar. E eu acho que toda vez que a gente decide amar o próximo, a perdoar, Jesus está em nós. Não é isso? Jesus nos convida a viver seus ensinamentos no dia a dia, praticando algo ao próximo, para a gente desenvolvendo a nossa paciência e buscando sempre ser uma pessoa melhor. Eu acho que é isso. Jesus é o nosso guia, né? Nosso guia, nosso modelo. Nosso modelo. Jesus é o nosso salvador. E é isso aí, ó. Muito obrigada. Cada ensinamento, para mim, é uma dádiva. Muito obrigada. Muito obrigada Muito mesmo. Obrigada a você, querida. Obrigada, viu? Deus te abençoe. Amém. Muito bem, Fabiana. Mário Penaforte, suas considerações. Agradecer a nossa querida Ednar, né, pelas elucidações evangélicas, né? Tudo que falou aí, para que possamos refletir esses ensinamentos do Mestre Jesus, né? E gostei muito pelas vezes que ela falou em tirarmos esse Jesus da cruz, né? Deixar esse Jesus vivo, qual ele falou, queria para o Pai, mas não nos deixaríamos órfãos, e nunca nos deixou. E nunca virá, porque ele nunca nos abandonou. Mas, Ednar, um amigo está aqui insistindo, ele é de uma cidade aqui próxima, e eu mandei ele fazer a pergunta no chat aqui do YouTube, mas ele não quis fazer. Ele, Mário, pergunta para ela o que ocorrera com o corpo de Jesus. Eu expliquei mais ou menos, mas ele quer ouvir da sua boca, das suas palavras, o que acontecera com o corpo de Jesus. Olha, meu amigo... Faça um resumo do resumo. Meu amigo, olha, existem conjecturas, existem, digamos assim, algumas ideias, algumas opiniões a respeito do corpo de Jesus ter desaparecido. Uma das que eu li é que a intenção era de o corpo de Jesus ser arrastado pelas ruas da cidade, porque era uma forma ainda mais de execrá-lo, não é? De humilhá-lo, dessa feita, humilhar os seus seguidores, e mostrar para eles que eles deveriam agir de outra forma, senão aquilo também aconteceria com eles, né? Então, uma das coisas era essa. A outra é que José de Arimateia, que era um amigo de Jesus, e que ele
ele era de uma condição social bem alta, ele tinha um jazigo da família, e uma das coisas que ele pediu aos sacerdotes foi exatamente de colocar o corpo de Jesus no jazigo da família dele. E, pelo que nós entendemos, foi concedido, não é? Então, agora, o André Luiz vai falar também, no livro chamado Evolução em Dois Mundos, que espíritos da condição de Jesus, o seu corpo não sofre com a decomposição como o nosso sofre. Até porque o próprio Bittencourt Sampaio vai dizer num livro chamado Jesus perante a Cristandade, que quando Jesus foi pensar o corpo físico dele para poder habitar aqui na Terra conosco, nós sabemos que Jesus é um espírito puro, portanto, a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência, mas ele precisaria da matéria para poder conviver aqui conosco. Ele buscou, na natureza do próprio planeta que ele criou, que é a Terra, os elementos mais sutis que ele pudesse encontrar, para então o seu perispírito, não é, modelar esse corpo físico. Nós sabemos que o nosso perispírito é o modelador biológico do nosso corpo físico. Então, Bittencourt Sampaio vai dizer no livro que Jesus buscou nos trigais e na videira os elementos que ele precisava para para formar biologicamente seu corpo físico. Então, esse corpo físico de Jesus, claro, pela sua condição moral, é diferente, está lá no Livro dos Espíritos. Quanto mais nós nos evoluímos, o nosso perispírito evolui em conjunto e o corpo físico que assumimos também evolui. Então, o corpo de Jesus não é que fosse fluídico, porque todos são, na verdade, toda a matéria, nós aprendemos, né, no próprio Espiritismo, que toda a matéria do nosso planeta é tirada do fluido cósmico universal. Então, nosso corpo perispiritual, nosso corpo físico são fluídicos, só que de fluidez, uma diferente da outra, uma mais leve, outra mais pesada. O corpo físico é mais pesado, o perispírito é mais leve. Então, o corpo de Jesus não podia ser um corpo grosseiro, absolutamente, por se tratar de um espírito de escola, por se tratar de um espírito superior. Então, esse corpo, ele pôde ter se desintegrado de forma que, quando as pessoas foram buscar, não existia mais. Então, são conjecturas, não é que sejam verdades. Agora, nós vamos pegando as opiniões, vamos trazendo, e a nossa razão, ela vai nos ensinando, nos orientando se isso é lógico, se isso não é lógico, se isso é abusivo, se isso não é. Daí a gente vai formando a nossa opinião. Mas André Luiz, né, ele faz isso pela psicografia de Chico Xavier, ele coloca isso nesse livro, Evolução em Dois Mundos, a condição do corpo de um espírito, por exemplo, como é o caso de Jesus, ok? Não sei se ajudei também ao seu amigo. Ô, Arnaldo, permita também uma opinião aí. Jesus, antes de ser preso, né, certa vez ele passou em frente ao templo, ele estava com discípulos, aí ele disse: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E os discípulos não entenderam, né? Mas Jesus estava falando do corpo dele. Né? Ele tinha um poder sobre isso, sobre a natureza, né? É tanto que ele dizia assim: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou. Tenho o poder de dar e tenho o poder de retomar. Então, essa ideia da desmaterialização do corpo, eu acho muito provável, né, que tenha sido o próprio Cristo que fez isso. Né? Ele tinha poder para isso. Né? Uhum. Você sabe que em determinados casos de terreno, de localização onde determinadas sepulturas são cavadas, ali existem a condição da desintegração mais rápida, mas também a da conservação, como vez ou outra descobrem, quando vão exumar o corpo, para tirar os ossos. Isso, viu? Você vai ver isso antes, quando ele esteve na casa do fariseu, e chegou a irmã de Lázaro com aquele perfume. Sim. E
Mas ali Raimundo... Não, veja bem, deixa eu terminar. Aí disse assim, desculpa. Não molestei essa mulher, porque ela está preparando o meu corpo para a sepultura. Sim, entendi. Está lembrada? Né? De alguma forma, ela trouxe alguma coisa ali para preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Né? Quer dizer, tudo indicando que o fato foi real, né? Foi real, não tem nada de fumacinha, não tem nada de aparência, não. Inclusive, na época de Kardec, quando surgiu a ideia de que Jesus seria um agênere, né? Aquela pessoa que tem um corpo, mas esse corpo não pode ser atingido porque ele não é consistente de matéria. O que Kardec disse? Se Jesus tivesse sido um agênere, teria sido o maior mentiroso da humanidade. Né? Exatamente. Né? Então foi real. Está mais claro do que nunca para a gente, né? Tudo foi real, tudo foi real. Maravilha. Tem muita coisa para a gente conversar, viu? Eu ficava até meia-noite. Com certeza. Ok, Edinaldo, obrigado aí, viu, pelas colocações. Mas eu fico com as conjecturas. Ele já teclei com ele aqui agora. Eu disse para ele que eu fico com a conjectura de que ele foi desmaterializado, até para que não fosse, como falou você, né, mais humilhado perante a população. Concordo com você. Conjectura. Muito obrigado, um abraço. Muito bom, pessoal. E um abraço dos queridos aqui da Mata Norte, viu? Com saudade de você. Eu esqueci de dizer a Arnaldo, né? E a Liliane. A Liliana, que você agora está no DED, Departamento de Estudos Doutrinários. Em breve estaremos trazendo o Wilson aqui também. Foi dito lá que você continua à frente do DIF, Departamento de Integração Federativa. Tem que atualizar o livro. Isso. Hoje é do DED, Departamento de Estudos Doutrinários. Muito obrigado, minha querida. Um abraço. Até breve. Obrigada a vocês. Que Deus os abençoe. Obrigada pelo convite, tá? Que Deus proteja todos. Amém. Muito bom. Ficaríamos aqui até meia-noite, trocando ideias, falando sobre Jesus, como é que ele é, como é que ele não é. E nos sentiríamos assim, como se tivesse 5 minutos de tempo só. Porque é muito extenso. Arnaldo, é maravilhoso. Arnaldo, me deram o nome de um livro que eu estou curiosa para saber. O nome do livro é O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Eu estou doida para ler esse livro. Vou atrás. Muito bom, muito bom. Aí vai trazer esse tema para nós aqui no Domingo Alegre. Opa, vamos ver. Certo? Vai ensinar e vai trazer para a gente aqui o que ele disse e o que ele não disse. Tá certo? Objetivos. Tá bom. Pessoal, obrigada. Chegando ao fim do nosso programa, vamos ouvir uma música para a harmonia da nossa semana. E esteja tudo em paz e já voltamos já. No teu relacionamento diário com as pessoas, não te esqueças de endereçar-lhes sempre uma boa palavra. A palavra de esperança é uma luz que se acende no caminho dos companheiros que se revelam vacilantes na luta. A palavra de coragem é um apoio para os que necessitam seguir adiante no desempenho das próprias obrigações. A palavra de compreensão, não raro, é mais eficaz que o medicamento prescrito pela medicina convencional aos que se queixam de amargura e desalento. Incentivo aos que se dedicam às boas obras pode ser comparada à preciosa alavanca que guarda consigo o poder de remover as pedras de tropeço. Não ouvides assim os prodígios de amor que podes realizar através de uma boa palavra e promova desde agora a rigorosa triagem nos assuntos ventilados por teu verbo. Falando,
construirás a felicidade, ou ainda falando, arrasarás com os ideais de muita gente. Fala como se trouxesse Jesus no entendimento e no coração, e a tua palavra em todas as ocasiões brilhará em teus lábios a feição de uma estrela engastada no céu de tua boca. Que linda! E assim chegamos ao fim de mais uma música harmonizando nossa semana por uma boa palavra. Tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe. Obrigado, Edina, mais uma vez. Obrigada. Boa noite a todos, meus queridos internautas. Muita paz.